Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, 11 horas 18 minutos. E olha, o número de reclamações que chega ao PROCON aqui do município devido a cobranças indevidas tem crescido bastante nos últimos meses, viu? E Fernando Palmeira esteve com o presidente do PROCON aqui do município e traz detalhes para a gente de como identificar e também como prosseguir, né? Como agir diante de uma cobrança indevida. A gente confere a matéria agora. O número de cobranças indevidas está chamando a atenção das autoridades aqui do PROCON Maceió. É um número grande. Nós estamos aqui para conversar com o diretor do PROCON Maceió sobre essas reclamações de cobranças indevidas. Leandro Almeida, diretor do PROCON, nos fala de onde realmente estão vindo as reclamações e quais as áreas mais que preocupam e que trazem esse desrespeito ao consumidor em Maceió. Pois é, Fernando, cerca de 20% das reclamações registradas no último mês aqui no PROCON, elas tratam de assunto financeiro, propriamente cobrança indevida. O consumidor, por vezes, ele vem sendo cobrado, recebendo mensagens em WhatsApp, e-mail, SMS, de compras ou de dívidas que às vezes o consumidor não possui essa dívida. Então é importante que o consumidor fique atento, quando receber qualquer mensagem de cobrança, e-mail, seja lá o que for, verificar se ele teve ou tem alguma relação jurídica com essa empresa. Os dados do consumidor são informações que estão sendo vazadas, infelizmente, então o consumidor acaba tendo o seu nome inserido numa dívida que ele não possui, e mesmo quando ele possui essa dívida e ele faz o pagamento e posteriormente ele é cobrado pela essa mesma dívida paga, isso é configurado uma cobrança indevida e o consumidor teria direito até à devolução desse valor em dobro. Então, a gente chama a atenção para que o consumidor adote cuidados, principalmente na hora de informar seu CPF, seu telefone, os seus dados pessoais e a atenção redobrada nessas mensagens que nós somos vítimas e chegam através de e-mail, através de SMS e até mesmo existem sites de consulta do Serasa Consumidor, por exemplo, que aparecem dívidas prescritas e que o consumidor acaba pagando, achando que aquela dívida vai influenciar em alguma coisa no seu cadastro ou numa possível aquisição de empréstimo ou financiamento. Então, na dúvida, consulte o PROCON, consulte as empresas que você realmente fez algum tipo de negociação jurídica para que você não faça um pagamento indevido e às vezes pagar para uma empresa que nem existe. Comércio, setor financeiro, os bancos, também empresas públicas e privadas de prestação de serviço incorrem nesses números? Perfeitamente. As cobranças, elas principalmente por parte de instituições financeiras, cartões de crédito, dívidas, como eu já disse, que o consumidor às vezes já quitou ou dívidas prescritas e o consumidor vem recebendo essas cobranças de forma indevida. E a gente fala, mesmo o consumidor que tem algum débito com a empresa, ele precisa ter o seu direito respeitado, mesmo aquele que deve. Então, os horários de cobrança, eles devem ser em horários comerciais, tudo isso tem que ser respeitado. O consumidor, mesmo devendo, ele não pode ser cobrado de forma excessiva e abusiva. É o que diz o artigo 42 do Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Com relação aos números, há um número crescente, principalmente já nesse mês de novembro, né? Só aqui no PROCON de Maceió, nesses primeiros 15 dias, 20% do total de reclamações aqui, quase 200 reclamações voltadas para a reclamação de cobrança indevida ou não reconhecimento de dívida. Então, é importante que o consumidor, na dúvida, principalmente quando for efetuar algum tipo de pagamento, ainda que ele deva, é importante confirmar o sacado lá naquele boleto que ele vai fazer o pagamento, se aquela empresa que está cobrando, ele já teve alguma relação jurídica com ela. Se tem dúvida, ele pode vir no PROCON, a gente notifica a empresa e cobra da empresa a comprovação de contrato do consumidor. Então é melhor o consumidor adotar, se prevenir para evitar fazer um pagamento e muitas vezes depois não conseguir a devolução desse valor. Agora, se quiser, fica à vontade para orientar cada vez mais sobre documentos e também os canais que devem e podem ser utilizados pelo consumidor
junto ao PROCON Maceió. É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes de cobrança, de pagamentos, que ele tenha feito algum tipo de negociação de dívida, para que, se ele estiver sendo cobrado, ele venha ao PROCON com seus documentos pessoais e esses comprovantes para que a gente possa abrir a reclamação aqui no PROCON de Maceió. E um aviso a gestores, quer de órgãos públicos, privados, do setor financeiro, banqueiro, o que for. É bom ter mais zelo com o consumidor. É a galinha dos ovos de ouro de tudo, inclusive do comércio. Por que maltratar? Por que ferir os seus direitos, o direito do consumidor? Vamos ter atenção, vamos administrar melhor os cuidados que se deve ter, o respeito com a figura do consumidor. Aqui do PROCON Maceió, para as mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Mardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Disse tudo, Fernando, viu? E olha, gente, 11 pessoas foram presas acusadas de envolvimento em crimes de estupro de vulneráveis e pedofilia numa operação realizada pela Polícia Civil no sertão aqui do nosso estado. Fernando Palmeira está ao vivo lá na Delegacia Geral e traz esses detalhes para a gente. Oi, Paulano, um abraço, bom dia para você, para todos, para os que nos visitam. Muito obrigado a toda a nossa equipe. É isso mesmo. Crimes que, infelizmente, estão acontecendo no Nação Alagoas, pelo Brasil afora, estupro de vulnerável, a pedofilia, e aqui em Alagoas, infelizmente, não é diferente, e principalmente no sertão de Alagoas. E é por isso que a Polícia Civil está atenta e agindo com ações e operações importantes, como essa que aconteceu com a prisão de 11 pessoas no sertão de Alagoas. Daniel Maier está aqui conosco, é o delegado responsável por essa operação, e nos faz um resumo de toda essa operação. Vamos estar aqui ao seu lado, delegado. Bom, eu que agradeço, não é? Primeiro, explicar que foi uma operação que começou a ser idealizada há 3 meses, quando começaram as investigações. Foram deflagradas 7 investigações paralelas, casos distintos, sem ligação, mas todos relacionados ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, praticados aqui no nosso estado. Tivemos a participação efetiva da Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Piranhas e com auxílio inestimável mesmo, porque foi fundamental, lá da COPS Caatinga, da Polícia Militar de Alagoas. Quando a operação começou a ser idealizada por volta de 3 meses atrás, não imaginávamos que iríamos atingir determinados objetivos, mas, graças a Deus, conseguimos efetuar quase todas as prisões que foram autorizadas por intermédio de mandado de prisão preventiva pelo Poder Judiciário, inclusive deixar aqui um elogio bastante contundente, tanto ao Ministério Público da Comarca de Piranhas, como ao Poder Judiciário, que foram extremamente diligentes, tanto na apreciação dos pedidos, como das investigações como um todo, né, e na expedição dos mandados, e afirmar que agora todas as crianças vitimadas já estão sendo acompanhadas por psicólogos vinculados aos centros de referências dos municípios de Olho d'Água do Casado e de Piranhas, e que agora acredito que terão um futuro melhor, não é? É assim que a gente espera. Como é que a gente poderia analisar o perfil dessas pessoas envolvidas nesses crimes? Agiam coletivamente, individualmente? Como é que a Polícia Civil conseguiu chegar até eles e efetuar essas prisões? Causa estranheza um número grande de prisões. Esse tipo de crimes sexuais contra crianças, eles geralmente são praticados por pessoas próximas do convívio. Então, o perfil, ele é muito linear. Padrasto, tio, vizinho. Todos que nós encontramos, que verificamos, encaixam-se nesse perfil. Pessoa próxima da família do menor. Vizinho, tios e padrastos. Em casos específicos das prisões realizadas ontem, nós também cumprimos prisões de 4 mães, que infelizmente foram não somente negligentes, elas literalmente atrapalharam a investigação, criaram obstáculos ao processo e, por isso, podem ser consideradas, podem ser consideradas diretamente coniventes com os atos abjetos. Os atos, o modus operandi, os atos que foram cometidos contra essas crianças e adolescentes, eles tiveram as influências de redes sociais, por exemplo? Veja, influências de redes sociais é complexo você negar ou afirmar. O fato é que
tiveram influência diretamente por acreditarem que nunca seriam pegos. Contudo, as forças de segurança pública de Alagoas, elas estão cobrando muito das polícias civis e militares que ajam intensivamente contra esses crimes que são tão graves e que destroem não somente o presente, mas que atrapalham o futuro de nosso Estado, de nossas crianças, não é? Essa operação da Polícia Civil, contando, como bem disse o senhor, com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, ensejou nessa operação as prisões. Eles se encontram no sistema prisional ou nas delegacias regionais? Não, ainda não se encontram no sistema prisional, foi uma quantidade grande de presos. Então, ontem, após a operação ser finalizada, os procedimentos internos de cartório demoraram muito a ser concluídos. As audiências de custódia também não são tão rápidas assim, quando você tem um número grande de custodiados. Então, agora eles estão recolhidos na Delegacia Regional de Delmiro Gouveia, cujo delegado regional, Dr. Rodrigo Rocha Cavalcante, assim como o diretor de polícia do Sertão, Dr. Rubens Martins, foram essenciais para conseguirmos conduzir 7 inquéritos complexos em um curto espaço assim, de 2 a 3 meses. O que é que a gente poderia trazer agora na voz da Polícia Civil, da Segurança Pública do Estado, também de todos que estiverem envolvidos nessa ação tão bem sucedida, e dizer para a sociedade que pode ficar tranquila porque essas ações não pararão aqui? Podemos dizer, de primeiro, que contem conosco. O nosso maior aliado da segurança pública é a população. Sempre. Confiem na Polícia Civil, confiem na Polícia Militar, não posso falar diretamente pela Polícia Militar, mas tenho certeza que eles concordam. Confiem na segurança pública de Alagoas, porque ela está em excelentes mãos e, repito, contem conosco. Parabéns às ações da Polícia Civil e todos envolvidos nessa operação importante, e dizer àqueles que, infelizmente, são atraídos por essa criminalidade, com doença ou sem doença, que é preciso dar um basta nisso. É preciso respeitar a lei e, acima de tudo, o ser humano enquanto criança e adolescente nos seus mais sagrados direitos. A violência, esse tipo de violência está sendo combatida e, com certeza, vai continuar. E terá sempre a participação da imprensa e de todos nós, especialmente da Organização Arnoldo Melo e da TV Mar. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Delegacia Geral de Polícia Civil em Jacarecica, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro, com você, Parlane. Parabéns a todos os envolvidos nessa operação, né, gente? Importante a gente sentir um alívio quando a gente vê que essas pessoas estão sendo presas, estão saindo de circulação, do convívio dessas crianças, do convívio das pessoas que não acreditavam que essas pessoas eram capazes de cometer esses crimes, né? Mas vamos falar de coisa boa agora, mudar de assunto um pouquinho. Olha, atenção ao pequeno empresário. Você sabia que há uma série de incentivos para que você renegocie aquela dívida pública, para que a sua empresa fique adimplente e fazer bons negócios? É o que explica agora o economista e especialista em implantação de negócios, André Luiz Gomes, já está aqui no nosso estúdio e bate um papo com a gente a respeito disso. Bom dia para você, André Luiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Primeiro, explica para a gente qual a importância dessas empresas aproveitarem esse momento exatamente para sanar as suas dívidas públicas. Por que é tão importante a empresa estar com a sua situação junto com o governo ou com a prefeitura, enfim, de forma sanada? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado aqui pela oportunidade de a gente explicar, né, esse tema tão relevante para os empresários. Você está regular com suas obrigações fiscais, com o fisco federal, com o fisco estadual, te permite ter uma série de benefícios, né, desde acesso a crédito, acesso a financiamento e participação de compras públicas. O que seria isso? O empresário virá um fornecedor de um ente público. E para que isso aconteça, ele tem que estar com a certidão negativa em dia. Até pela própria legislação, né, dos entes públicos em contratação de fornecedores. Além disso, uma coisa muito importante é que pode suspender toda e qualquer cobrança administrativa e judicial que aquela empresa esteja recebendo para algum órgão fiscalizador. Então, a gente tem acesso a crédito, acesso a financiamento, participação de compras públicas e também suspensão do ato judicial ou administrativo que aquela empresa esteja recebendo.
Muito bem, e por que o momento ele é tão favorável exatamente para fazer essa negociação de dívidas? O que é que está acontecendo a nível nacional? Olha, a gente tem cenários favoráveis, né? As festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, e agora, né, a contagem regressiva é da Copa do Mundo. Verdade. Então, assim, as empresas nessa situação querem aumentar seu estoque, querem contratar temporariamente novos colaboradores, querem também pagar o 13º. Né? E para isso, tendo a certidão negativa positiva, aliás, tendo a certidão com efeito positivo, né, permite que ela tenha acesso a crédito e algumas linhas de financiamento, até mesmo do pagamento do 13º salário. Então, isso é de suma importância, porque as empresas aumentam seus estoques, consequentemente, alavancam suas vendas nesse período aí muito favorável, né, de batimento de meta, né, de aumentar o seu faturamento e também de honrar suas obrigações, sobretudo com seus funcionários, e honrar o 13º salário. Com certeza, muito importante, né? E a gente tem aí esse programa de renegociação de dívidas, é um programa nacional, e eu queria que você pudesse explicar para a gente como funciona e quem pode aderir a esse programa. Pois bem, esse programa, ele te dá a prerrogativa de ter acesso no pagamento da entrada dessa renegociação, descontos muito atrativos e também ampliação do pagamento dessa dívida. E são duas modalidades, Porlane. A primeira é a renegociação do próprio Simples Nacional, onde permite um pagamento de 1% da entrada, ou seja, a entrada facilitada, e ela parcelada em 8 parcelas consecutivas, e o saldo remanescente você podendo esticar ele até 137 parcelas. E descontar aquelas obrigações, aqueles acréscimos legais, que a gente chama de juros, multa, mora e qualquer outro tipo de encargo. Ou seja, uma entrada facilitada, uma ampliação para o pagamento das parcelas e desconsiderando os acréscimos legais, que são os descontos, né, que eu te falei agora. Muito bem, essas são as vantagens, então, para quem pretende, para quem tem alguma dívida e pretende fazer essa renegociação, né? E aí, qualquer micro, pequeno empreendedor pode aderir a esse programa? Tem alguma coisa que a gente precisa estar atento? Não, qualquer microempreendedor individual, que é o MEI, qualquer microempresa, empresa de pequeno porte, pode aderir, sim, à renegociação do Simples Nacional. E uma coisa interessante que está acontecendo, que se você tem algum outro tipo de renegociação que não seja tão atrativo como essa, você pode aderir a este novo programa, desde que você faça essa adesão até 30 de novembro de 2022, ou seja, né, uma corrida de 100 metros. É verdade. Né? Então, você tem que cancelar o antigo e aderir a esse novo. E essa adesão vai até 30 de dezembro de 2022. E uma coisa importante, Porlane, a parcela mínima para o MEI é de R$ 25,00 e a parcela mínima para a microempresa e para a empresa de pequeno porte de R$ 100,00. Ou seja, para caber no bolso do empresário, o empresário ter fôlego, conseguir a sua CND e ter acesso a crédito para que tenha todas essas vantagens que a gente está conversando. E se de repente aí tiver algum empresário que, olha, eu vou aproveitar um faturamento que de repente chegou por conta dessa situação de Copa, final de ano, e quiser fazer o pagamento todo de uma vez, consegue também um abatimento maior? Consegue também, sem nenhum problema, com esses descontos que eu lhe falei e a desconsideração dos acréscimos legais, juros, multa e qualquer tipo de obrigação que venha a ter no contrato que ele fez algum tipo de financiamento que não honrou. A segunda modalidade é de transação de pequenos valores. O que é isso? São empresas que têm débito em dívida ativa registrada neste ano, neste exercício, certo? E que correspondem a um valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Também com esses benefícios que eu te falei, uma entrada facilitada e desconto no saldo da dívida. Muito bom. Então, agora quem quiser participar então desse programa de renegociação, André, como é que faz? Precisa entrar em algum site? Precisa se cadastrar? Como é que funciona? Muito simples, muito fácil. Você pode fazer
da sua empresa, do seu escritório, da sua mesa de trabalho, é acessar o site Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acessar a plataforma, acessar o sistema e clicar na opção Renegociar Dívida. E lá vai aparecer essas duas modalidades que eu estou falando. Você alimenta o sistema com os dados da tua empresa, o sistema vai identificar qual é o tipo de dívida e você faz a adesão, seja o pagamento único, ou seja, querer parcelar até 137 parcelas. Muito bem, olha, a gente está vendo aqui a iniciativa do governo federal para ajudar aí o empreendedor e a gente tem também a iniciativa do governo estadual, né? A gente viu aí, inclusive na semana passada, mostramos aqui no TV Mar News o lançamento da campanha Natal Premiado e a gente tem incentivo também do governo estadual, né, para ajudar aí os empresários. Tem sim, uma parceria, como você bem colocou, do setor produtivo com o governo do estado. Essa parceria com o governo do estado e a Associação Comercial de Maceió, com o programa Natal Premiado, que já está aí há mais de 10 anos no mercado, que permite que o CPF compre do CNPJ, certo? A pessoa física compre nos varejistas, peça o registro da nota fiscal e seu CPF e tenha benefício de vários prêmios, de vários sorteios que acontecem. E o bom, Orlando, é que o governo do estado, em parceria com a Associação Comercial, fez aí um desconto no recolhimento do ICMS de dezembro para as empresas varejistas. Por quê? O empresário, o varejista, ele vende no comércio parcelado em 5, em 10, mas só que em dezembro ele tem que pagar um ICMS em cima da nota fiscal de 17%. Nossa. Né? Ou seja, aquele montante daquela venda ele vai receber em 10 vezes, porém o imposto ele tem que pagar agora. Certo? Então, a acessibilidade do governo do estado foi, esse recolhimento você pode parcelar em 3 meses consecutivos, isso dá um sossego no fluxo de caixa da empresa. Né? Isso é voltado para os varejistas e para que os varejistas tenham adesão desse benefício, tem que estar inscrito no programa Natal Premiado, certo? E que tenha inscrição estadual ativa e sem nenhuma pendência com o fisco estadual. Ou seja, também é um programa muito atrativo aí para alavancar as vendas, né, desse período tão promissor que a gente está falando aqui de Copa do Mundo, Natal e Réveillon. Pois é. Olha, só para a gente encerrar, nesse período, exatamente nesse período de final de ano, pessoal, vem aí 13º, alguns recebem férias também, esse aumento de vendas também, renegociar a dívida, quem tiver aí, é sempre a melhor saída, André? É sempre a melhor saída, pelo seguinte fato, a gente está trocando uma dívida cara, que provavelmente o empresário não está honrando, não por irresponsabilidade, né? Mediante tudo que acontece no cenário que impacta a atividade daquela empresa. E lembrando, Orlando, a gente vem de um período aí, pós-pandemia, que a gente não sabe se vai entrar novamente na pandemia, várias empresas fecharam, né? Teve que ter aquele cuidado, sim, né, em salvar vidas, e várias empresas nem voltaram mais a operar, certo? Então, assim, você, com esses benefícios, né, tendo a oportunidade de renegociar sua dívida, trocar uma dívida cara por uma dívida barata, permite a sobrevivência da atividade econômica e o principal, geração de emprego e renda para os alagoanos. Muito bom. Então, muito obrigada, André Luiz, pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.